A vida cristã é uma jornada repleta de desafios, mas também de promessas poderosas que transformam nossos corações e nos conduzem a um futuro eterno de paz. Em cada passo dessa caminhada, somos chamados a viver de acordo com a fé que professamos, com o amor que Deus nos oferece e com a esperança da vida eterna que Cristo nos garante. Ao longo desta reflexão, vamos explorar como a fé, a oração, o amor de Deus, a obediência e a esperança em Cristo não são apenas conceitos, mas pilares fundamentais que sustentam nossa vida cristã. A cada um desses tópicos, vemos como Deus, em sua infinita sabedoria, nos guia e nos fortalece, nos chamando para viver uma vida plena, com propósito e com a certeza de que, apesar das adversidades, a vitória já foi conquistada por Jesus. A fé sempre foi o ponto de partida para grandes mudanças na vida de qualquer pessoa. Em momentos de incerteza, é na fé que encontramos a força para continuar, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. Muitos de nós enfrentamos períodos de escuridão, momentos em que nos sentimos perdidos e sem direção. É exatamente nesses momentos que somos chamados a confiar em algo maior do que nós mesmos. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram que quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos guia para a luz, mesmo nas situações mais desafiadoras. Deus tem um propósito para cada um de nós, e muitas vezes isso se revela de maneira surpreendente. No entanto, para viver esse propósito, é necessário abrir o coração e estar disposto a ser transformado. A jornada de fé é muitas vezes um processo longo e desafiador. Durante essa caminhada, aprendemos a confiar em Deus, não porque compreendemos totalmente seus planos, mas porque sabemos que Ele tem um amor imensurável por nós. Esse amor é o que nos sustenta e nos dá forças para seguir em frente, mesmo quando a estrada parece incerta. Nosso chamado é mais do que apenas uma crença intelectual. Ele envolve uma mudança profunda no coração. Quando ouvimos o chamado divino, somos desafiados a abandonar velhos hábitos e comportamentos que nos afastam de Deus. Essa transformação não ocorre da noite para o dia. É um processo contínuo de aperfeiçoamento, onde cada passo dado em fé nos aproxima mais de uma versão mais íntegra de nós mesmos. O importante é manter os olhos fixos em Cristo, buscando sempre sua orientação. A caminhada de fé também nos ensina a importância da paciência. Às vezes, queremos que as respostas e mudanças ocorram de imediato, mas a verdade é que a verdadeira transformação leva tempo. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o momento certo para agir em nossas vidas. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, precisamos confiar que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para o que está por vir. Por fim, é fundamental lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. A comunidade de fé é um apoio essencial em nossos momentos de fraqueza. A presença de outros cristãos que compartilham nossas experiências e dificuldades fortalece nossa caminhada e nos ajuda a permanecer firmes na fé. Juntos, podemos crescer e ser edificados, lembrando sempre que a fé, alimentada pela confiança e pela paciência, nos leva a uma vida mais plena e transformada. A oração é a chave para uma vida espiritual plena. Ela não é apenas uma prática, mas uma conexão profunda com Deus, onde podemos expressar nossos medos, nossas alegrias, nossas dúvidas e, principalmente, nossa gratidão. Em momentos de felicidade, buscamos a oração para agradecer as bênçãos recebidas. Nos momentos de angústia, ela nos permite buscar consolo e orientação divina. A oração é uma ferramenta poderosa que transforma nossa realidade, pois é através dela que cultivamos nosso relacionamento com Deus e aprofundamos nossa confiança nele. Quando oramos, não estamos apenas falando palavras ao vento.
A oração é um diálogo com o Criador do universo, e Ele está sempre pronto para ouvir. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas a oração não é apenas sobre pedir algo. É, acima de tudo, um espaço onde podemos aprender a ouvir a voz de Deus, discernir sua vontade e compreender os seus planos para nossas vidas. A oração é uma oportunidade para parar, refletir e ajustar nosso coração à vontade divina. Além disso, a oração nos ajuda a reconhecer nossa dependência de Deus. Quando oramos, estamos admitindo que não temos controle total sobre nossa vida e que precisamos da ajuda de um poder maior. Essa humildade é fundamental, pois nos torna mais receptivos ao que Deus deseja fazer em nossas vidas. A oração nos coloca no lugar certo, diante de Deus, com o coração aberto e disposto a aceitar a sua orientação, mesmo quando ela desafia nosso entendimento. Outro aspecto essencial da oração é a persistência. Muitas vezes, oramos e não vemos respostas imediatas. Isso pode nos levar a duvidar ou desanimar, mas a Bíblia nos ensina que a persistência na oração é crucial. Jesus, em várias passagens, nos encoraja a continuar orando sem cessar, confiando que Deus ouve nossas súplicas. Cada oração é uma oportunidade de fortalecer nossa fé e de nos aprofundarmos mais no relacionamento com o Senhor. É na persistência que vemos a maturidade espiritual se desenvolvendo. Finalmente, a oração tem o poder de nos transformar. Não importa qual seja a situação, quando nos entregamos ao processo de oração, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nosso interior. Ele pode mudar nosso coração, nossa perspectiva e até mesmo nossas circunstâncias. A oração não é uma ferramenta para mudar os planos de Deus, mas é uma maneira de nos alinharmos com a sua vontade. E, ao fazermos isso, experimentamos a paz que excede todo o entendimento e a certeza de que estamos sendo guiados pelo melhor caminho. O amor de Deus é a essência de tudo o que fazemos como cristãos. Ele não é condicionado ao que fazemos ou deixamos de fazer, mas é imutável e eterno. A Bíblia nos ensina que Deus é amor, e esse amor não tem fim, independentemente das nossas falhas ou erros. Esse amor incondicional é a base de nossa fé, pois é nele que encontramos nossa identidade e propósito. É a certeza de que, por mais que sejamos imperfeitos, Deus nos ama da mesma forma e sempre estará ao nosso lado. Muitas vezes, como seres humanos, associamos o amor a condições, regras e expectativas. No entanto, o amor de Deus é puro e absoluto. Não se baseia em nossas atitudes ou em nossas conquistas. Mesmo quando falhamos, Ele continua nos amando e nos oferecendo perdão. Esse amor nos chama a viver de forma diferente, a sermos mais compassivos, mais generosos e mais pacientes com os outros, assim como Ele é conosco. Ao entender o amor incondicional de Deus, somos desafiados a refletir esse amor em nossas próprias vidas. O sacrifício de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Jesus, o Filho de Deus, entregou sua vida para que pudéssemos ter acesso ao perdão e à vida eterna. Esse ato de amor é algo incompreensível para a mente humana, pois Ele não fez isso por aqueles que eram perfeitos ou que o mereciam, mas por todos nós, pecadores. Essa é a profundidade do amor de Deus. Ele nos amou primeiro, e é por isso que podemos responder a Ele com fé e gratidão. Esse amor nos transforma, nos purifica e nos chama a viver para Ele. Ao vivermos a nossa fé, precisamos sempre lembrar que o amor de Deus não é algo que merecemos, mas algo que Ele nos oferece de graça. E é esse amor que nos impulsiona a servir aos outros, a perdoar, a amar, incondicionalmente, a ser a luz no mundo. Quando refletimos o amor de Deus em nossas ações diárias, mostramos ao mundo o que significa ser verdadeiramente cristão. O amor não é apenas um sentimento,
mas uma ação concreta que se reflete em nossas atitudes, escolhas e comportamentos. Por fim, entender e viver o amor de Deus significa também compreender que esse amor é o que nos sustenta em todas as situações da vida. Quando enfrentamos dificuldades, perdas ou momentos de dor, é esse amor que nos dá força para continuar. Ele nos garante que não estamos sozinhos, que Ele está conosco em todos os momentos, oferecendo consolo e direção. Esse amor nos dá uma perspectiva eterna e nos prepara para viver de maneira plena, sabendo que somos amados e que, no fim, tudo está sob o controle de Deus. A obediência a Deus é um dos princípios mais fundamentais da vida cristã. Ela não se trata apenas de seguir regras ou cumprir obrigações, mas de um compromisso profundo com a vontade divina. Quando decidimos seguir a Cristo, estamos nos comprometendo a viver conforme os seus ensinamentos, confiando que Ele conhece o melhor caminho para nossas vidas. A obediência não é uma opção, mas uma resposta ao amor que Deus nos oferece. Ela é a expressão de nossa fé e confiança nele, pois sabemos que suas instruções sempre têm um propósito maior. Viver em obediência a Deus muitas vezes significa tomar decisões difíceis, ir contra a correnteza e desafiar nossas próprias vontades. Isso acontece porque, como seres humanos, somos inclinados a seguir nossos próprios desejos, muitas vezes egoístas ou temporários. Porém, ao escolher obedecer a Deus, estamos priorizando o que Ele quer para nós, e não o que o mundo nos oferece. A obediência, portanto, exige sacrifícios e renúncias, mas também nos leva a uma vida de propósito e realização. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que escolheram obedecer a Deus, mesmo diante das dificuldades. Abraão, por exemplo, demonstrou uma fé inabalável ao obedecer a Deus, mesmo quando foi chamado a sacrificar seu próprio filho, Isaque. Essa obediência não foi fácil, mas Abraão confiou que Deus sabia o que era melhor. Da mesma forma, Jesus, no Getsêmani, orou pedindo a Deus para passar dele este cálice, mas declarou: "Faça-se a tua vontade e não a minha." O exemplo de Cristo nos ensina que, apesar das nossas vontades e emoções, devemos sempre submeter-nos à vontade divina. Obedecer a Deus também significa confiar nos seus planos, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Muitas vezes, Deus nos pede para dar um passo de fé sem entender completamente as razões por trás da sua orientação. Isso pode ser desconfortável e até mesmo assustador, mas é nesse momento de confiança que crescemos espiritualmente. A obediência à vontade de Deus é uma jornada que nos ensina a viver no centro de seu propósito, permitindo-nos experimentar a paz e a satisfação que vem de estar alinhados com o seu querer. A obediência é também um reflexo do nosso amor por Deus. Jesus disse em João 14:15, "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Isso mostra que a obediência não é apenas uma questão de seguir regras, mas uma manifestação do nosso amor e reverência por Deus. Quando obedecemos, não estamos apenas cumprindo uma ordem, estamos dizendo a Deus que o amamos e que queremos viver conforme a sua vontade. A obediência, então, é uma maneira de expressarmos nossa gratidão e devoção, e ao fazê-lo, experimentamos uma vida mais plena e transformada. Por fim, é importante lembrar que a obediência a Deus não é um caminho fácil, mas é o único caminho que leva à verdadeira liberdade e alegria. Quando escolhemos viver em obediência, encontramos propósito, direção e paz em um mundo cheio de incertezas. A obediência a Deus nos leva a uma vida de bênçãos e realizações, não porque tudo será perfeito, mas porque sabemos que estamos seguindo o caminho que Ele preparou para nós. E esse caminho, embora desafiador, é o melhor lugar para estarmos. A esperança da vida eterna é o fundamento da nossa fé cristã. É o que nos motiva
a continuar firmes em Cristo, independentemente das dificuldades que enfrentamos no presente. Jesus nos prometeu que, para todos os que creem nele, haverá um futuro glorioso, além deste mundo. A vida eterna não é apenas uma promessa de uma existência futura, mas também uma realidade que começa no momento em que aceitamos Cristo em nossos corações. Quando entendemos que nossa verdadeira casa não está nesta terra, mas na eternidade, isso muda a maneira como vivemos, nos dando força para perseverar. Jesus nos ensinou que, embora passemos por tribulações nesta vida, não estamos sozinhos. Ele disse em João 16:33, "Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo." O sofrimento é uma parte inevitável da condição humana, mas ele não é o fim da história. A promessa de vida eterna nos dá uma perspectiva eterna, nos lembrando que as dificuldades momentâneas não se comparam com a glória que nos aguarda. Essa esperança nos fortalece para seguir em frente, sabendo que há algo muito maior preparado para nós. A vida eterna é a culminação do sacrifício de Jesus. Ele veio ao mundo, viveu entre nós, morreu na cruz e ressuscitou para nos oferecer a oportunidade de viver eternamente ao lado de Deus. O Cristo ressuscitado é a prova de que a morte não tem mais poder sobre aqueles que creem nele. Essa promessa de ressurreição é central para a nossa fé, pois nos assegura que a morte não é o fim, mas um novo começo. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador têm a garantia de uma eternidade com Ele, onde não há mais dor, tristeza ou sofrimento. Viver com a esperança da vida eterna também nos chama a viver com um propósito. Sabemos que, enquanto estamos nesta terra, temos a missão de compartilhar a boa nova do Evangelho. A vida eterna não é apenas para nós, mas é uma mensagem que deve ser levada ao mundo. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra, e isso implica que devemos viver de maneira que reflita a esperança que temos em Cristo. Ao vivermos de acordo com os seus ensinamentos, somos testemunhas da sua promessa e mostramos aos outros o caminho para a vida eterna. Finalmente, a esperança da vida eterna é uma fonte de consolo e paz. Quando perdemos entes queridos ou enfrentamos momentos de dor, sabemos que a morte não é o fim. Para os que estão em Cristo, a morte é apenas uma porta para a presença de Deus. Isso nos dá a capacidade de viver com uma paz que transcende o entendimento humano. Sabemos que nossa jornada aqui na Terra é temporária, mas que nossa verdadeira vida começa na eternidade, onde estaremos com Deus para sempre. Essa esperança não apenas nos sustenta, mas nos dá a força para viver de maneira fiel e abundante, aguardando com confiança o cumprimento da promessa divina. Em nossa caminhada de fé, somos desafiados a viver com a confiança de que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. A oração nos aproxima do coração de Deus. A obediência nos mantém no caminho certo, o seu amor incondicional nos transforma e a esperança da vida eterna nos dá força para perseverar. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, temos a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. A vida cristã não é uma jornada solitária, mas uma caminhada de transformação constante, onde Deus, em sua graça, nos sustenta a cada passo. Que possamos viver com essa certeza em nossos corações, a nossa fé, alimentada pela oração, pela obediência e pelo amor de Deus, nos leva a uma vida que glorifica a Ele e nos prepara para a eternidade. Que a nossa vida seja um reflexo do seu amor e da sua promessa de vida eterna, para que, em tudo, possamos ser testemunhas fiéis do seu imenso poder e graça.